Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos a mais uma aula aí do nosso segundo ano, ok? Hoje o assunto seria fatorial, tá certo? Fatorial é uma ferramenta, é uma representação de uma multiplicação, ok? Então, na verdade, nós vamos aprender aqui fatorial apenas para saber como é essa representação. Porque quando nós estivermos utilizando aí problemas com análise combinatória que envolva combinação, arranjo e permutação, nós vamos, ao invés de fazer uma multiplicação gigante, a gente vai só representar com um símbolo, tá certo? Então vamos aqui para o nosso fatorial. Então, quando eu digo, vou começar com um exemplo, quando eu digo assim, 5 fatorial, o que quer dizer isso? O símbolozinho de fatorial é o sinalzinho de exclamação aqui, ó. Então, 5 fatorial. Se eu quiser desenvolver esse fatorial, isso aqui é uma representação de uma multiplicação. Essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá certo? Então, quando você tem esse símbolozinho aqui, essa exclamação, isso está representando que é uma multiplicação começando desse número e indo até o 1. Tá certo? Então, esse número aqui, sempre números naturais, tá? Só existe fatorial de números naturais. E há duas definições, né? Que o 1 fatorial é igual a 1 e que o 0 fatorial também é igual a 1. Isso aqui são definições. Ok? Então, se eu disser que 7 fatorial, isso é um símbolo dessa multiplicação, ó. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? E é só isso, né? Fatorial é somente isso. É isso que a gente tem que saber nessa representação. Porque a formulazinha lá de combinação e de arranjo e permutação, ele não vai trazer a multiplicação, vai trazer esse símbolo. Tá certo? E durante a resolução desses problemas de combinação, arranjo e permutação, muitas vezes isso aqui vai estar em uma divisão, tá certo? Por exemplo, se eu tiver aqui 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial, como é que eu vou fazer isso daqui? Vou pedir nesse 4. 3 fatorial vezes 4 fatorial. Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu posso fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Posso, né? É a mesma coisa. Mas aqui a gente pega alguns atalhos, tá certo? Você pode desenvolver esse 5 assim, ó. 5 vezes 4 fatorial. Eu posso parar aqui, nesse 4 fatorial. Porque esse 4 está me representando o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o restante que falta do 5 fatorial. Tá certo? Então, quando eu estou desenvolvendo, eu posso parar em qualquer canto, né? Posso aqui, ó. 7 fatorial é 7 vezes 6, eu posso parar bem aqui. Se eu quiser, eu paro aqui e digo assim, ó. Pronto, eu estou representando o 7 fatorial dessa forma. Tá ok? Então, por que eu parei nesse 4 fatorial? É uma estratégia, né? Porque aqui embaixo tem um 4 fatorial. Então, fica aqui, ó. 3 fatorial vezes 4 fatorial. Como tem um 4 multiplicando em cima e embaixo, um 4 fatorial, eu posso, ó, tirar. Aí aqui em cima sobra 5. E aqui fica 3 fatorial só, né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? E nem precisa desse vezes 1 no final, porque é a mesma coisa. Então, aqui fica 5 dividido por 3 vezes 2, 6. Tá certo? Então, problemas vão aparecer dessa forma, né? Que é muito parecido aqui com a formulazinha de combinação, né? Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos assim. Você tem um fatorial em cima e um produto de fatoriais embaixo. Ok? Agora, não confundam, né? Isso aqui é uma coisa. Se você pegar dessa forma aqui, ó, vou até utilizar os mesmos números. Dividido por 3 fatorial mais 4 fatorial, esse mais aqui faz toda a diferença. Porque quando você está somando aqui, você não pode fazer essa estratégia aqui de fazer esse cancelamento. Tá certo? Você vai ter que desenvolver realmente os fatoriais. Aqui você teria que fazer assim, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido. Aí que você vai separado, né? 3 vezes 2. Não vou nem colocar o vezes 1 porque não precisa, né? Vai ser a mesma coisa.
mais o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2, aí fica vezes 1. Então aqui em cima, 20, 60, 120. Aqui embaixo, aqui dá 6, né? E aqui vai dar 24. 24 mais 6, 30. Aí aqui fica 4. Pronto. Essa continha dá 4, ok? Então não esqueça, ó, isso aqui, essa soma aqui, ó, você não vai poder fazer esse cancelamento. Eu não poderia aqui parar no 4 fatorial e fazer o cancelamento, certo? Tem esse detalhe importantíssimo, ok? Então o fatorial é somente isso, é uma representação de uma multiplicação. Vai observar isso daqui também, ó, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial é 1, tá ok? E essas equaçõezinhas aqui que a gente vai fazer muito, né? Em arranjo de combinação são todas desse tipo aqui, certo? Quando for soma você não pode cancelar, você vai abrir, né? Ou desenvolver os fatoriais tanto em cima quanto embaixo. E aqui não, aqui como é um produto, você pode parar em qualquer lugar estrategicamente, né? Para você cancelar em cima e embaixo, ok? Eu comecei com os números, né? Porque é mais fácil da pessoa entender. Mas vamos ver uma parte mais genérica, né? Mais literal, utilizando letras que podem ser substituídas por qualquer número. Então, lembrando também que fatorial são com números naturais, né? Você não vai ter fatorial de número negativo, por exemplo, ou então fatorial de número fracionário, etc. Vamos lá. Então, vou colocar aqui novamente. Se eu tenho aqui 4 fatorial, certo? Esse 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Isso aí é tranquilo. Agora, vou fazer de forma literal. N fatorial. Poderia ser x fatorial, y fatorial, a fatorial, certo? Mas nessa parte da matemática, convencionou-se aí chamar o número desconhecido de n, ok? Então vamos lá. N fatorial. Observe que o fatorial indica uma multiplicação decrescente, né? Sempre decrescendo uma unidade, a partir do próprio, ó, 4 fatorial. Então é 4, começa com ele, vezes ele menos 1, vezes ele menos 2, vezes ele menos 3, e assim vai até chegar na unidade. Então, ó, n fatorial, se eu for desenvolver esse fatorial, ou também posso chamar de fatorial de n, seria assim, ó. Primeiro ele, né? N. Depois, ele menos 1. Aí, vezes ele mesmo, menos 2. Ele menos 3. E assim, né? Sucessivamente. Não sei quanto é o valor desse n, não, n genérico qualquer, até a última multiplicação, que vai ser vezes 1, que é a unidade. Então, essa é a representação genérica do desenvolvimento do fatorial. Certo? Ok? Então, quando a gente for fazer aí os problemas de análise combinatória, de fatorial de n seria esse desenvolvimento aqui. Tá certo? Agora, como é que a gente faz aquelas continhas lá de divisão, de multiplicação, quando o número é um número genérico, né? Se eu tiver assim, por exemplo, n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Como é que eu faço para reduzir isso daqui, para simplificar? Para tirar esses fatoriais da jogada, por exemplo? Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Primeiro, você vai olhar aqui para a divisão e se perguntar quem é o menor desses números. É o n fatorial ou n menos 2 fatorial? Logicamente que é o n menos 2. Né? Isso aqui é menor do que só o n. Então, desenvolvendo essa parte de cima, o que você vai fazer é desenvolver o maior até chegar no menor que você tem. Por que isso? Porque aí você iguala e faz o cancelamento. Tá certo? Então, ó, n fatorial, se eu for desenvolver, ficaria assim, ó, n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Aí eu vou parar aqui, ou colocar o símbolo de fatorial para parar aqui. Por que eu parei no n menos 2 fatorial? Porque embaixo eu tenho n menos 2 fatorial. N menos 2 fatorial. E quando eu tenho isso aqui, né, multiplicação, eu posso, ó, cancelo esse fatorial com esse. E me sobra isso aqui.
n vezes n menos 1. Posso apresentar dessa forma, posso fazer as multiplicações, né? Ficaria n ao quadrado menos, né, n. Pronto. Não tem mais fatorial na resposta. Fiz uma simplificação. Tá certo? Então você vai observar na divisão quem é o maior, quem é o menor. E você vai trazer todo mundo para o menor. Certo? Todos os termos que tiverem aqui, você vai trazer para o menor. Ok? Aqui, ó, nesse caso eu posso fazer a simplificação. Mas também pode ocorrer, como naquele segundo exemplo lá, com números. Se eu tiver... vou usar a mesma coisa também. Se eu tiver aqui, ó, exemplo 2. Se eu tiver n fatorial dividido por n menos 1 fatorial mais n menos 2 fatorial, eu não vou poder cancelar o de cima com o de baixo, por conta dessa soma aqui, ó. E poderia ser uma subtração também. Eu não posso. Eu só posso fazer esse cancelamento, né, essa simplificação, se for uma multiplicação de termos, tá? Como aqui é uma multiplicação de termos. Ok? Como eu tenho uma soma embaixo, e se a soma fosse em cima também não poderia, tá certo? Então como é que eu faço dessa forma aqui? O raciocínio inicial é o mesmo, tá certo? O raciocínio inicial é você observar quem é o menor e desenvolver todos os fatoriais até chegar no menor. Então, observando aqui, quem seria o menor desses três termos aqui? O n fatorial, o n menos 1 fatorial ou o n menos 2 fatorial? Logicamente é o n menos 2, tá certo? Então, vamos fazer o desenvolvimento de todos eles até chegar no n menos 2. Então, eu tenho n fatorial, desenvolvendo fica n, começa do próprio, né? Vezes n menos 1, vezes n menos 2 fatorial. Cheguei no n menos 2, que é o menor deles. Dividido, aí aqui, n menos 1 tem que desenvolver, né? n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Chegou aqui no n menos 2, eu paro, que é o menor deles. Aí mais, esse mais aqui é importante, ó, mais. Aqui já é o próprio, né? n menos 2 fatorial. Não tenho que desenvolver. Tá certo? Aí aqui, se fosse tudo multiplicação, né, seria mais fácil. Você poderia fazer os cancelamentos e reduzir o seu trabalho. Mas como é uma soma, e aqui você tem o termo n menos 2 desse lado e n menos 2 desse outro lado da soma. O que você vai fazer é colocar esse n menos 2 em evidência. Tá certo? Conteúdozinho lá do sétimo ano, oitavo ano. Então, o que é colocar em evidência? Né? Vou só fazer aqui um anexo aqui. O que seria colocar em evidência? É como se eu tivesse assim, ó, um termo assim, A vezes B mais A vezes C. Termos quaisquer aqui. Então, você observa que nesse termo aqui, ó, eu tenho A e nesse aqui também. Então, colocar em evidência é como se eu pegasse esse A e tirasse aqui. Botasse ele aqui para fora. Tirei o A. Então, ele ficou agora um produto. A vezes. O que é que sobrou daqui se eu tirei o A? Sobrou B. Mais. O que é que sobrou daqui se eu tirei o A? Sobrou C. Pronto. Então, isso aqui é colocar em evidência. É você olhar uma soma ou uma subtração e tirar o termo comum para fora. Então, você transforma isso aqui num produto, né? E o que sobra da soma. Tá certo? Então, aqui já não é tão simples de visualizar, por conta desse n mais 2, esse n menos 2, esse fatorial. Mas aqui nessa parte de baixo você tem uma soma, que um termo de um lado tem o n menos 2 e do outro também. O que é que eu vou fazer? Em cima, eu vou só repetir, tá? Em cima, n, que multiplica n menos 1, n menos 2 fatorial. Só repetir em cima. Agora embaixo. Embaixo eu vou colocar esse n menos 2 fatorial em evidência. Assim, ó, n menos 2 fatorial. Eu tirei esse n menos 2 daqui, como eu fiz com o a. Tirei o a de lá, né? Aí dá um parêntese, né? Vezes, aí parêntese. O que é que sobrou daqui se eu tirei o n menos 2 fatorial? Sobrou n menos 1. Mas o que é que sobrou daqui se eu tirei o n menos 2 fatorial? Não ficou nada, né? Então sobrou 1 aqui, ó. Tinha 1 vezes ele.
Então, quando não tem nada, o quê? Tem um 1zinho aqui. Tá certo? Então, temos isso aqui, ó. Agora, observe que em cima e embaixo tem uma multiplicação aqui do n menos 2 fatorial. Aí, agora, nesse momento, depois de colocar em evidência, né, eu posso tirar o n menos 2 fatorial. Tá certo? O que é que me sobrou em cima? Sobrou n vezes n menos 1. O que é que me sobrou embaixo? Sobrou n menos 1. Vou escrever aqui, ó, n menos 1 mais 1. Então, em cima ficou n vezes n menos 1. E embaixo, ó, esse menos 1 mais 1 vai dar 0, certo? Então, sobrou só n. Então, aqui como está multiplicando, né, eu posso tirar esse n com esse. E me sobra n menos 1. Tá certo? Me sobra n menos 1. Então, essa parte aqui, né, a parte literal, né, parte genérica, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Precisa ter uma habilidadezinha aqui algébrica para lembrar disso daqui, para visualizar, né, aqui que você vai aplicar essa propriedade de colocar em evidência, mas não passa disso não, certo? É você aprender a fazer isso daqui, né, colocar em evidência, ver qual é o termo, fazer o raciocínio inicial, né, de reduzir até o menor dos termos, né, desenvolver os fatoriais até o menor dos termos para poder aplicar isso daqui. Agora, lembrando que isso aqui é a parte, tá? Não se preocupe se você não conseguiu entender isso aqui, agora eu sei dominar isso aqui, não se preocupe com isso. Isso aqui é uma situação à parte. Não vai afetar, né, o desenvolvimento da parte de análise combinatória, tá? Não saber se n menos 1, não sei o que aqui, não vai afetar você não desenvolver os problemas de combinação, arranjo e permutação. Porque o que você precisa saber é só conhecer que isso daqui é representação de um símbolo, é um símbolo que representa uma multiplicação decrescente. Ok? Então, eu vou deixar as atividades lá no Google Classroom, nos alunos, para que eles possam enviar. Ok, pessoal? Por hoje era só. Valeu, até a próxima. Tchau.